Veja lá quanta gente querendo ser feliz, que caminha perdida sem saber o que é, onde está o caminho da esperança. Diga lá do que sabes um pouco mais da vida, que entendes por que há tanta dor. Onde está tua voz e o mundo não te ouve? Se já percebes que tudo devia ser tão melhor, o que fazes, o que trazes no teu coração para dividir. Diga lá do que sabes um pouco mais da vida, que entendes por que há tanta dor. Onde está a tua voz que o mundo não te ouve? Se já percebes que tudo devia ser tão melhor, o que fazes, o que trazes no teu coração para dividir. O que fazes, o que trazes no teu coração para dividir. Deus, Pai Criador, Deus, agradeço a chance de ter o exemplo do sol renascendo às manhãs, o presente da vida brilhando em nós a luz do amor. O botão sabe o momento de exalar o seu perfume, de abrir o seu sorriso, pois bem sabe que é flor. A semente lentamente já percebe a luz do dia e na procura principia as conquistas do transpor.
nascer como um sol, renascendo às manhãs. O presente e a vida brilhando em nós a luz do amor. Cada um tem seu momento, cada vento seu caminho. Cabe a mim notar que o tempo sempre esteve a meu favor. Vou a caminho do sol, a caminho de ti. Aos amigos e irmãos do Grupo Espírita Missionário da Luz, outras tantas instituições espíritas, religiosas, não espíritas, não religiosas, é com muito prazer que nesse instante estou dando início a mais uma live da nossa Casa Missionário da Luz, nessa segunda-feira, para dar seguimento esse trabalho maravilhoso que vem substituindo as reuniões públicas e que não está sendo presencial, como todos sabem, em respeito às normas da prefeitura, do governo, de um modo geral, para ficar em casa e cumprir o protocolo. Então, o ideal seria ler uma página de início, que eu vou substituir por algumas reflexões antes de fazermos a prece de abertura propriamente dita. Adestramente ao policiamento das ideias impuras, o pensamento é fio de segurança por onde transita a felicidade ou a infelicidade. Pense dar direção em sua vida. Pensando pode construir um mundo de luz, pensando pode construir um mundo de trevas. O verbo a escorrer pelos lábios denota o estado da alma. Crie revigoramento para as vossas almas. Adestramente ao policiamento das ideias impuras, o pensamento é fio de segurança por onde transita a felicidade ou a infelicidade. Substitua de sua linguagem usual as 3 palavras, não posso mais, por 3 outras, tentarei outra vez. Então vamos fazer a nossa prece depois dessa reflexão. Amado Mestre Jesus, diretor do nosso planeta, Deus, Criador do céu e da terra, ilumina-nos e abençoe nesse trabalho de levar a palavra de amor aos nossos irmãos de humanidade, e que esse conteúdo, ou esses conteúdos inspirados pelo plano maior, possa calar no íntimo de cada um, como sendo um processo de transformação, que assim seja. Então, amigos, o tema proposto para esse dia, para essa segunda-feira, dia 29 de março, é exercitando o equilíbrio. Tema proposto é exercitando o equilíbrio. E eu começarei com uma linda passagem, acredito estar no livro Contos e Apólogos de Humberto de Campos, que servirá de base profunda para que possamos entender bem a questão dessa temática tão importante que é exercitando o equilíbrio. Conta-nos o benfeitor espiritual Humberto de Campos que uma senhora tinha uma empregada em que com o tempo desenvolveu um sentimento muito profundo com essa empregada.
ao ponto de construir um cômodo, um quarto para ela, que acreditava já pertencer à família. E a relação foi se tornando cada vez mais estreita, mais estreita, mais estreita, e que a patroa já tinha como filha. Um belo dia, a patroa disse para a empregada: olha, você sabe dos meus pratos de estimação que está lá em cima do armário? Eu gostaria que você fizesse uma grande limpeza neles e o preparasse polidamente, porque eu vou receber uma visita extraordinária e quero servir nesses pratos de relíquias que eu guardo com muito carinho para casos especiais. E a empregada prontamente disse: pois não, patroa, deixa, eu vou fazer isso com muito amor. E aconteceu que a empregada pegou a escada para subir, para tirar os pratos. Foi tirando um de cada vez. De repente, quando colocou uma quantidade maior no braço, os pratos escapuliram dos seus braços e espatifou no chão. A empregada ficou pálida, sem voz, pensando rapidamente o que dizer para sua patroa na quebra desses pratos tão importantes, tão significativos para ela. E chorou, 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 pois sabia que quando a patroa chegasse em casa, alguma coisa poderia acontecer. E ela já estava prevendo que essa alguma coisa realmente aconteceria. A patroa adentrou a casa, viu ela um tanto paralisada, trêmula, e perguntou: o que está acontecendo? E então a empregada disse: olha, o pedido que a senhora me fez para descer os pratos, limpá-los, aconteceu essa tragédia, eu quebrei mais de 6 pratos. Imediatamente a patroa foi envolvida por um grito de cólera interno incrível, se transfigurou e disse para a empregada: você é uma irresponsável, como pode fazer isso comigo? Esse tempo inteiro dedicando toda a confiança a você, como você pode ser uma negligente, me fazer uma coisa dessa com uma relíquia, com os meus patrimônios que tanto eu estimo, e logo agora, nesse momento em que vou receber uma visita extraordinária. E foi humilhando, 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 humilhando a empregada, e ela chorou mais uma vez. E de repente, tomada também por um movimento de ódio, de raiva, que nunca fora humilhada pela patroa, pegou as bolsas e disse para a patroa: não fico mais aqui, eu vou embora, é muita humilhação. E saiu com a sua bolsa, descendo, abriu o portão, deu um chute no portão. O cachorro que estava na calçada, ela não perdoou, deu um chute no cachorro. O cachorro, envolvido por aquele sentimento de cólera horrível da empregada, atravessou a rua. O enfermeiro que largava o seu serviço do outro lado da calçada, o cachorro mordeu a perna do enfermeiro, e o enfermeiro, com ódio, no processo de transferência, foi para casa que morava com a sua vovó, e chegando no portão, deu um chute no portão, ainda envolvido por essa cólera, por essa raiva. E quando subiu a escadaria, que encontrou com a avó, que a avó perguntou: oi, meu neto, o que houve? Não fala comigo, não fala nada comigo, não quero conversa hoje com ninguém. E entrou blasfemando para dentro do quarto. E a avó ficou pensando: interessante, esse não é o meu neto, o que será que está acontecendo? Parou, refletiu, meditou, conseguiu equilibrar-se internamente e querer ver a resposta dessa situação ao longo do tempo. Foi para a cozinha, continuou fazendo o almoço, e ao passar do tempo, o jovem foi tomar um banho, se refrigerou, de cabeça mais tranquila, dirigiu-se à sua avó, que o criou desde pequenininho, e disse: vó,
eu quero te pedir desculpa. E a avó disse, com toda a ternura e com todo o equilíbrio: o que está acontecendo, meu neto? Você se transfigurou. Não é a pessoa que eu sempre criei, não é a pessoa que eu sempre me relacionei. Que ódio é esse que você adentrou a esta casa? E ele então contou a história, que via do serviço, o cachorro do outro lado da rua, saindo de uma casa, o mordeu, e ele então achou que já vindo cansado do trabalho e ainda mereceu uma mordida, mas considerou para sua querida vovó: você é a pessoa que nunca mereceria eu fazer isso. Para você, minha mãe verdadeira, tem um carinho tão grande por você. Os dois se abraçaram, ele chorou copiosamente no ombro da sua querida avó. E ela disse: meu filho, acontece. A sua avó não vai guardar mais a partir de hoje. Essa atitude sua, esse desequilíbrio tão grande que você demonstrou, esse equilíbrio tão grande que você transpareceu. Então ali percebe-se que nessa linda história, o amor matou a corrente do ódio e da raiva dentro de um perfeito equilíbrio. Então, equilíbrio, companheiro, como é a proposta de hoje, exercitando o equilíbrio, é isso. É manter-se calmo, sereno para as diversidades, para as situações. Até porque o nosso mundo é de provas e expiações. Eu acho que é ingênuo que não espera ser provado a qualquer instante, ou que tenha que espiar em alguma circunstância, em algum momento, situações pregressas que estão impressas no nosso corpo perispiritual. Então, manter-se em equilíbrio, sem amor, sem manter a serenidade, sem manter ou exercitar o equilíbrio para lidar com as situações, fica muito difícil sermos bem-sucedidos. Então, para nos desequilibrarmos é a coisa mais fácil que existe. É cá entre nós, nesse momento de pandemia, em que as restrições aumentam cada vez mais, lockdown e coisa parecida, põe uma atenção em cada um de nós, e principalmente nos menos avisados. Nos menos avisados, que se já existia desequilíbrio, o desequilíbrio se torna maior ainda nessa circunstância de aprisionamento ou dentro do campo psicológico. Essas restrições veio fazer um sequestro emocional da humanidade. Sequestro emocional, essa é a frase. Ou seja, uma imposição lógica, mas que fere o espírito de liberdade o qual nós somos criados. Então esse ponto pede-nos para que estejamos atentos, como o próprio Cristo nos chamou a atenção: vigiai e orai para não cair em tentação. Então esse vigiar e orar para não cair em tentação é estarmos atentos às circunstâncias dos acontecimentos, para fazer como a vovó fez com seu neto: esse não é o meu neto. Ponto de reflexão para querer entender o problema e a situação que estava acontecendo com ele. Quantos de nós seremos bem-sucedidos em manter o equilíbrio diante de toda situação que vem em nossa direção, seja as nossas próprias inferioridades que pululam internamente, seja das questões de teste que vêm de fora para dentro? Parar, pensar, refletir antes de falar ou dizer qualquer coisa, ter uma visão psicológica de como a situação está vindo em nossa direção, e que nos cabe fazer, compreendendo que o desespero é porta aberta a males maiores. Que quando dermos essa parada que a vovó deu para imaginar por que ele está agindo assim, também nós, quando questionarmos por que a questão está vindo, ou eu estou sentindo, ou percebendo a minha temperatura, o meu desequilíbrio, querer questionar as causas, a gente dá uma parada no sistema emocional, psicológico e físico para querer encontrar a causa da situação.
Se em todas as situações de desequilíbrio nós pensarmos, antes de entrar no desequilíbrio, querer saber, investigar as motivações que geram tais motivações, não reagiremos, agiremos buscando o colírio para equilibrar tais situações. Como estamos em período de pandemia, eu prometo a vocês que não vou cansar, porque o objetivo desse tema me parece já ter alcançado o objetivo. Pararmos e refletirmos primeiro antes de agir ou reagir diante de qualquer situação que possa tirar o nosso equilíbrio. Como diz André Luiz, ter equilíbrio perfeito em qualquer situação já é ser realizado, já é ser Deus em ação. Então, companheiros, em nenhum momento vimos Jesus em desequilíbrio, ainda diante das provocações. Manteve sereno, calmo, e foi isso que ele tocou a humanidade inteira. E é por isso que ele é considerado o modelo protótipo de vida para nós, como a pergunta do livro dos Espíritos 625, e que devemos nos inspirar. O que devemos nos inspirar. Alguém pode dizer, mas Jesus foi Jesus, nós somos nós. Sim, mas ele é o caminho, a verdade e a vida. Se não começarmos o ensaio, jamais conseguiremos ter o equilíbrio. E o equilíbrio começa de dentro para fora, e não de fora para dentro. Que ele possa nos iluminar, nos sustentar, para que a todo instante, a todo momento, principalmente nessa fase que estamos passando, perguntar as nossas emoções, conversar com as nossas emoções, pois elas querem nos dizer muito. Muita paz a todos. Até o próximo encontro, se Deus quiser.